Eu não devia estar contando isso, mas preciso tirar isso da minha cabeça. Faz pouco tempo que pedi para mudar de setor no hospital onde trabalho. Não suportava mais ficar na ala psiquiátrica depois do que aconteceu. Tenho uma carreira longa na enfermagem e, acredite, já vi muita coisa estranha. Pacientes com comportamentos bizarros não são novidade para quem trabalha com saúde mental. Mas aquele caso foi diferente. Um dia chegou um rapaz novo na unidade. Ele tinha uma ficha enorme, vinha transferido de outro hospital. Os médicos falavam de um quadro de esquizofrenia grave com tendências autodestrutivas. Logo nos primeiros dias, notei que ele era diferente dos outros pacientes. Era quieto demais. Ficava sentado, observando as pessoas com um olhar esquisito, como se estivesse estudando todo mundo. Não interagia com os outros pacientes, mal falava durante as terapias. Só ficava lá, olhando. Uma coisa que me incomodava era o jeito que ele sorria de vez em quando. Do nada, sem motivo, ele abria um sorriso estranho, como se tivesse escutado uma piada que só ele conhecia. No começo, até que ele tomava os remédios sem problemas. Mas depois de umas 2 semanas, começou a mostrar resistência. Falava que os remédios atrapalhavam. Quando perguntávamos o que, ele só dizia: atrapalhavam ela de falar comigo. Numa tarde de quarta-feira, ele teve a primeira crise séria. Estava na hora do lanche e ele recusou comer. Disse que precisava de outro tipo de alimento. Achei estranho, mas não dei muita importância. Às vezes os pacientes falam coisas sem sentido mesmo. Umas horas depois, durante a troca de turno, ele sumiu da área comum. A gente procurou por toda parte até que uma das faxineiras gritou do banheiro masculino. Quando entramos lá, vi uma cena que não vou esquecer. Ele estava no canto, agachado, com sangue escorrendo pela boca e queixo. Nas mãos dele tinham pedaços de vidro. A janela pequena do banheiro estava quebrada. Ele tinha arrancado pedaços do vidro e estava mastigando o vidro. Corremos para conter ele, claro. Enquanto segurávamos, ele nem resistia, só continuava com aquele sorriso estranho. A boca dele era só sangue. Dava para ver cortes nos lábios, na língua, por toda parte. Enquanto a gente tentava fazer os primeiros socorros, ele ficava rindo enquanto sangrava. Por que você fez isso? Mas perguntei, tentando entender. Porque preciso me alimentar da dor. Ele respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. A dor é o único alimento que ela aceita. Fiquei confusa. Quem é ela? Aí ele virou a cabeça lentamente e olhou para o canto vazio do banheiro. Ela, que está ali desde que cheguei nesse lugar. Olhei para o canto. Não tinha nada lá, óbvio. Não tem ninguém ali, falei, enquanto o outro enfermeiro tentava tirar os pedaços de vidro da mão dele. Tem sim, ele insistiu, ainda olhando fixo para o canto. Ela está sempre comigo. Mas ela tem fome, muita fome, e ela só come dor. Tentei manter a calma, como a gente aprende a fazer nessas situações. E o que ela parece? Perguntei, tentando ganhar tempo até o médico chegar. Você não consegue ver? Ele perguntou, parecendo genuinamente surpreso. Ela é linda, toda escura, com olhos que parecem furos na realidade. Ele parou, olhou de novo para o canto, como se estivesse ouvindo algo, e depois sorriu. Ela diz que está te olhando agora mesmo. Diz que gosta do seu medo, que é saboroso. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Mesmo sabendo que era só delírio dele, tinha algo no jeito que ele falava que parecia real demais. O médico finalmente chegou e aplicou um sedativo. Enquanto ele ia ficando grogue, continuava olhando para o canto e sorrindo. Antes de apagar completamente, ele sussurrou: você vai vê-la também. Todo mundo acaba vendo. Depois daquele dia, ele ficou na contenção por um tempo. Tiveram que dar vários pontos na boca e língua dele. Os médicos ajustaram a medicação e por algumas semanas ele ficou mais calmo.
Eu evitava ficar sozinha com ele. Sei que é errado ter medo de paciente, mas não conseguia evitar. Sempre que entrava no quarto dele, tinha a sensação de que havia mais alguém ali. Claro que era só sugestão, depois de ouvir as histórias dele. Um mês depois do incidente, ele teve alta da contenção e voltou a circular pela ala. Parecia mais calmo, mas tinha algo diferente. Ele não sorria mais. Ficava sempre sério, com olheiras fundas, como se não dormisse há dias. Uma noite eu estava fazendo o turno da madrugada. A ala toda quieta, maioria dos pacientes dormindo. Passei na frente do quarto dele e, pela janelinha da porta, vi que ele estava acordado, sentado na cama, olhando para o canto. Não sei porquê, mas resolvi entrar. Acho que queria verificar se estava tudo bem. Não consegue dormir? Perguntei, tentando soar normal. Ele não respondeu de imediato. Continuou olhando para o canto. Depois de um tempo, sem desviar o olhar, falou: "Ela não me deixa mais dormir." "Por quê?" Perguntei, mesmo sabendo que não devia alimentar o delírio. "Porque ela está com muita fome agora. E eu não consigo mais alimentá-la sozinho." Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Ele finalmente virou o rosto para mim. "Você já começou a vê-la, não é?" Engoli em seco. "Não sei do que você está falando." "Sei que sim," ele insistiu. "Dá para ver nos seus olhos. Você já notou ela nos cantos, nos momentos quietos, quando você está sozinha no escuro?" Não respondi. Ele sorriu de novo, aquele mesmo sorriso perturbador. "No começo, é só uma sombra. Depois você começa a ver a forma dela. E então os olhos são a última coisa que você vê antes dela começar a se alimentar." "Chega," falei, mais alto do que pretendia. "Você precisa dormir. Vou trazer seu remédio." Quando me virei para sair, ele falou: "Não vai adiantar. Ela já te escolheu também. Você sente, não é? Aquela sensação de ser observada, aquele frio na nuca quando você está sozinha. É ela." Saí do quarto sem responder. Minhas mãos tremiam quando fui pegar o remédio. Eu tentava me convencer que era só o delírio de um paciente perturbado, mas algo nas palavras dele tinha me afetado. Na semana seguinte, ele teve outra crise. Dessa vez, encontraram ele no refeitório. Tinha quebrado uma das tigelas e usado os cacos para cortar os próprios braços. Não eram cortes fundos, mais como arranhões, mas eram muitos, dezenas deles nos 2 braços. Novamente, quando perguntaram por que ele tinha feito aquilo, a resposta foi a mesma: para alimentar ela. Depois desse episódio, decidiram transferir ele para uma unidade mais especializada. No dia que ele foi embora, passei no quarto para verificar se não tinha esquecido nada. Estava vazio, claro, mas quando ia saindo, notei algo escrito na parede, bem no canto onde ele sempre olhava. Eram marcas de unha, fracas, mas dava para ler: "Ela fica quando eu vou." Tentei ignorar, mas nos dias seguintes comecei a ter problemas para dormir. Sempre acordava com a sensação de que tinha alguém no quarto comigo. Em casa, começou a mesma coisa. Uma noite levantei para beber água e jurei ter visto uma sombra se movendo pelo corredor. Liguei todas as luzes, mas não tinha nada lá. Ou pelo menos foi o que pensei. No dia seguinte, encontrei arranhões na parede do meu quarto, no mesmo canto onde ele costumava olhar no hospital. Arranhões que formavam uma palavra: fome. Pedi transferência no mesmo dia. Agora trabalho na ala de ortopedia. Mas às vezes, quando fico sozinha numa sala, sinto como se tivesse alguém comigo. E nos momentos mais quietos, juro que posso ouvir uma voz sussurrando: "Tenho fome." E pior, às vezes me pego olhando para os cantos dos quartos, como se procurasse alguma coisa ou alguém, e sinto uma fome estranha. Trabalho como psicóloga num CAPS há um bom tempo. É aquele tipo de lugar que a gente atende casos bem difíceis, sabe? Tem dias que são pesados, mas sempre gostei do que faço.
ou pelo menos gostava até aquele dia. Era uma tarde normal. Eu estava fazendo a ronda de sempre, quando uma das técnicas de enfermagem me chamou toda nervosa. Ela falou que eu precisava ver um dos pacientes urgente. Era um senhor que estava lá internado fazia uns meses. Esse paciente era um caso que ninguém entendia direito. Ele tinha sido encontrado sem documentos, não falava nada com ninguém. A gente nem sabia o nome dele de verdade, então chamava ele pelo nome que estava na ficha provisória. Ele ficava sempre do mesmo jeito, sentado, olhando para o nada. Um caso típico de catatonia. Ele só comia quando a gente dava comida na boca. Quando cheguei no quarto, a técnica me falou baixinho. Ele começou a falar do nada. Achei estranho, mas nada demais. Às vezes acontece de pacientes saírem desse estado. Me aproximei com calma e falei com ele. Aí ele olhou para mim e falou meu nome. Não meu nome profissional, mas meu nome mesmo. E pior, falou meu nome completo. Na hora pensei que talvez ele tivesse visto em alguma ficha ou ouvido alguém me chamar, mas aí ele continuou. Ele começou a falar da minha infância, descreveu como eu era quando criança, falou da minha mãe, disse o apelido que meu avô me dava, coisas que não tinha como ele saber. Fiquei paralisada ouvindo. A técnica na porta também estava assustada. O pior foi quando ele mencionou um acidente que tive quando era criança. Eu quase me afoguei num rio perto da casa da minha avó. Tinha uns 7 anos e fui nadar sozinha mesmo minha mãe tendo proibido. A correnteza me puxou e achei que ia morrer. Consegui me agarrar numa pedra e sair, mas nunca contei para ninguém. Nunca. Nem para minha família, nem para os meus amigos. Para ninguém. Era um segredo que guardava por vergonha de ter desobedecido. Perguntei como ele sabia dessas coisas. Estava tentando manter a calma, mas minha voz saiu tremida. Ele olhou para o canto do quarto e depois voltou a olhar para mim. Foi ele que me contou, disse, e apontou para o canto vazio. Ele quem? Perguntei olhando ao redor. Não tinha ninguém lá, claro, só a parede branca. Ele que fica aqui comigo. Ele sabe tudo sobre todo mundo. Respondeu com uma calma que me deu arrepios. Não tem ninguém ali, falei, tentando não demonstrar o quanto aquilo estava me assustando. Tem sim, ele sempre esteve aqui. E ele te conhece desde pequena, ele falou, me olhando de um jeito estranho. Perguntei o que mais ele tinha falado sobre mim. Acho que parte de mim queria entender o que estava acontecendo, ou talvez confirmar se era mesmo verdade o que ele sabia. Ele disse que você tem medo de se afogar até hoje, que às vezes sonha com isso, que quando chove forte você fica inquieta. Tudo verdade, coisas que nem meu marido sabe. Nessa hora, a luz do quarto piscou. Foi só um segundo, mas todo mundo notou. A técnica soltou um grito e eu levantei da cadeira. Falei que voltaria mais tarde e fui saindo. Quando estava quase na porta, ele segurou meu pulso. A mão dele estava gelada e ele me segurou com uma força que não parecia ser de alguém que mal se movia há meses. Ele me puxou para perto e falou baixinho. Ele diz que você não mudou nada. Ainda é o mesmo passarinho assustado. Passarinho. Era exatamente como o meu avô me chamava. Puxei meu braço e saí do quarto. No corredor, a técnica me perguntou o que tinha acontecido. Como ele sabia aquelas coisas sobre mim. Eu não sabia o que dizer. Passei o resto do dia tentando trabalhar normal. Mas não conseguia parar de pensar naquilo. Como ele poderia saber aquelas coisas? Será que ele me conhecia de algum lugar? Mas não tinha como. Eu nunca tinha visto ele antes. Quando saí do trabalho, fiquei pensando no que tinha acontecido. Não consegui dormir direito. Fiquei lembrando dele apontando para o canto vazio, dizendo, foi ele que me contou. No dia seguinte, quando cheguei no CAPS, todo mundo estava agitado.
Perguntei o que tinha acontecido e me disseram que o paciente tinha morrido durante a noite. Disseram que foi um ataque cardíaco repentino. O mais estranho é que encontraram ele com os olhos abertos, olhando para o mesmo canto do quarto que ele tinha apontado e com um sorriso no rosto. Pedi transferência na semana seguinte. Não aguentava mais ficar ali. Tinha pesadelos quase toda noite. Sempre sonhava com água, com me afogar e acordava ouvindo alguém me chamar de passarinho. Já faz um tempo que não trabalho mais lá, mas até hoje tenho a sensação de que tem alguém me observando. Principalmente quando estou sozinha. É como se tivesse alguém ali, no canto do quarto, me olhando. O que mais me assusta é pensar nas outras coisas que ele pode ter contado. Coisas que talvez eu nem lembre ou que nem sei que aconteceram. Às vezes, quando estou quase dormindo, penso naquele paciente, naquele olhar dele quando apontou para o canto do quarto e fico pensando, o que era aquilo que ele via? E será que agora está me vendo também? Outro dia fui visitar minha mãe e achei umas fotos antigas. Tinha uma de quando eu era criança, na casa da minha avó, perto do rio. Fiquei olhando aquela foto por um tempo e então notei, no canto da imagem, meio desfocado, parecia ter uma sombra estranha, algo que não deveria estar ali. Não quis olhar muito tempo, guardei a foto de volta na caixa. Agora, sempre que passo perto de um rio ou vejo água corrente, sinto um frio na barriga. Como se algo estivesse me observando, me seguindo desde aquela época. E toda vez que chove forte à noite, eu acordo assustada, suando frio, e juro que ouço uma voz sussurrando no escuro. Passarinho assustado. Não sei o que era aquilo no CAPS. Não sei como aquele paciente sabia tantas coisas sobre mim. Talvez fosse só coincidência. Talvez ele realmente me conhecesse de algum lugar. Ou talvez realmente tivesse algo naquele canto do quarto. Algo que sabia tudo sobre todos nós. Algo que agora me conhece também. Outra coisa estranha. Semana passada recebi uma carta anônima no meu trabalho novo. Quando abri, era só um pedaço de papel em branco. Mas quando virei, tinha um desenho simples feito a lápis. Um rio, uma criança se afogando e uma sombra na margem observando. Não contei isso para ninguém. Queimei o papel assim que vi. Mas às vezes, quando olho para um canto vazio do meu quarto, tenho a sensação de que tem alguém ali. Alguém sorrindo para mim. E tenho medo de um dia ele começar a falar também. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Trabalho numa enfermaria de um hospital psiquiátrico. Já vi muita coisa estranha ali, mas o que aconteceu semana passada, eu nem sei como explicar. Era um dia normal, daqueles bem corridos. Tinha acabado de voltar do almoço e estava fazendo a ronda nos quartos. Aí um dos pacientes me chamou. Ele já estava internado fazia um bom tempo. O diagnóstico dele era esquizofrenia, mas ele era bem tranquilo na maior parte do tempo. A única coisa diferente nele é que vivia desenhando. Tipo, o tempo todo mesmo. Cadernos e mais cadernos cheios de rabiscos pretos sem sentido. Ei, vem cá um pouco, ele me chamou quando eu passava. Entrei no quarto e vi que ele estava sentado na cama com um papel na mão. De longe, parecia mais um dos desenhos dele. Mas quando cheguei perto, vi que esse era diferente. Não eram os rabiscos de sempre. Era como se fosse uma teia gigante de linhas pretas. Fiz isso para você, ele disse e me entregou o papel. Achei estranho, porque ele nunca tinha me dado nenhum desenho antes. O que é isso? Perguntei, olhando aquele desenho esquisito. Tive uma sensação estranha, como se as linhas estivessem se mexendo quando eu não olhava direito para elas. Ele está na parede, ele falou, e apontou para o canto do quarto onde a parede encontrava o teto. Olhei para lá, mas não vi nada fora do normal.
Quem está na parede? Perguntei, pensando que era só mais um surto dele. Às vezes, ele dizia que via coisas. O que mora entre os tijolos, ele respondeu com uma voz tão calma que me deu arrepios. Ele sempre esteve aqui, mas agora ele me vê, e eu vejo ele também. Tentei ficar tranquilo. A gente aprende a não alimentar os delírios dos pacientes. Tá tudo bem, vou guardar seu desenho, já volto com seu remédio, falei, e saí do quarto com aquele papel na mão. Durante o resto do dia, fiquei com uma sensação estranha. Não conseguia parar de pensar naquele desenho e no que ele tinha falado sobre o que mora entre os tijolos. Na hora de ir embora, vi que ainda estava com o papel. Pensei em jogar fora, mas acabei guardando no bolso. No dia seguinte, quando cheguei para o meu turno, o pessoal do plantão noturno me disse que esse paciente tinha passado a noite toda acordado, desenhando e falando sozinho. Fui direto para o quarto dele ver como ele estava. Quando entrei, ele estava sentado no mesmo lugar de sempre, mas tinha algo diferente. No canto do quarto, onde ele tinha apontado no dia anterior, tinha uma rachadura na parede. Não era muito grande, mas tenho certeza que não estava lá antes. Você fez isso na parede? Perguntei, me aproximando para ver melhor. Ele balançou a cabeça. Não fui eu, foi ele. Ele está tentando sair. Senti um calafrio, mas tentei ficar calmo. Não tem ninguém aí. É só uma rachadura normal. Vou pedir para o pessoal da manutenção dar uma olhada. Ele sorriu de um jeito estranho. Você não acredita em mim agora, mas vai acreditar. Ele está vindo e ele está com fome. Saí do quarto e falei com o médico. Ele disse que ia ajustar a medicação e pediu para a gente ficar de olho. Também falei sobre a rachadura e ele disse que ia mandar alguém consertar. Aquele dia foi agitado e acabei esquecendo do assunto. No dia seguinte, quando cheguei, tinha uma confusão no corredor. Vários enfermeiros e médicos estavam reunidos, falando baixo. Perguntei para uma colega o que tinha acontecido. É o paciente do quarto lá do fundo, aquele que desenha. A gente não consegue acordar ele. E tem uma coisa estranha com a parede do quarto. Fui correndo para o quarto e aí entendi porque todo mundo estava agitado. A rachadura na parede tinha ficado enorme. Agora ia do teto até quase o chão e parecia bem mais larga. O paciente estava deitado na cama sem se mexer. O médico estava checando ele. Me aproximei e vi que o paciente estava pálido, com os olhos abertos, olhando para o teto. O que aconteceu com ele? Perguntei. Não sabemos ainda. Parece que ele teve algum tipo de ataque durante a noite. A enfermeira do plantão disse que ele estava normal quando ela deu o remédio à noite. Quando foi ver ele de madrugada, encontrou assim. Olhei ao redor e vi vários desenhos espalhados pelo chão, todos com o mesmo padrão daquele que ele tinha me dado. Mas agora as linhas pareciam formar alguma coisa como um rosto deformado. E essa rachadura, ninguém veio consertar? Perguntei, chegando mais perto da parede. Vieram ontem à tarde, mas disseram que não era nada grave, só o reboco que tinha rachado por causa da umidade. Iam voltar hoje para arrumar. Quando cheguei perto da rachadura, notei algo muito estranho. Tinha umas marcas em volta dela, como se alguém tivesse arranhado a parede. E o mais assustador, tinha manchas escuras que pareciam muito com sangue seco. Acho que foi ele quem fez isso, disse um dos enfermeiros, apontando para as marcas. Olha as mãos dele. Foi aí que vi. As mãos do paciente estavam em carne viva, com as unhas quebradas e os dedos cheios de sangue seco, como se ele tivesse tentado cavar a parede usando só as mãos. Isso não faz sentido, falei. Por que ele faria isso? E como ninguém ouviu nada? Ninguém sabia responder. O médico confirmou que ele estava morto. Disseram que provavelmente foi um ataque cardíaco causado pelo estresse. Levaram o corpo e interditaram o quarto. Quando cheguei em casa naquela noite, achei o desenho que ele tinha me dado. Olhei com mais atenção e vi algo que não tinha notado antes. No meio daquela teia de linhas, dava para ver o contorno de um rosto. Um rosto sem olhos, só com uma boca enorme, aberta, como se estivesse gritando.
ou com fome. Joguei o desenho fora e tentei esquecer. Alguns dias depois, saiu o laudo oficial. O paciente tinha morrido de um ataque cardíaco. Sobre os ferimentos nas mãos e a rachadura, a explicação foi que ele teve um surto e tentou fugir cavando a parede. A história poderia ter terminado aí, mas ontem, quando passei pelo corredor, vi que o quarto dele estava aberto. Tinham reformado tudo e iam colocar outro paciente lá. Entrei para dar uma olhada e vi que a parede estava toda pintada de branco. Mas quando olhei com mais atenção para o canto onde tinha sido a rachadura, vi que a tinta já estava começando a rachar de novo, no mesmo lugar. E o pior, quando encostei a mão na parede, senti como se algo tivesse se mexido dentro dela, como se tivesse alguma coisa respirando entre os tijolos. Desde aquele dia, tenho notado coisas estranhas acontecendo. De vez em quando passo pelo corredor à noite, escuto sons vindos daquele quarto, mesmo quando não tem ninguém lá. Sons como se alguém estivesse arranhando a parede por dentro. E outra coisa, aquele desenho que joguei fora, encontrei ele de novo no meu armário ontem. Tenho certeza que joguei no lixo, mas lá estava ele, dobrado entre minhas coisas. E agora tem algo diferente nele. O rosto parece maior, a boca mais aberta. Hoje cedo, quando cheguei para o turno, fui direto naquele quarto. O novo paciente que colocaram lá estava sentado na cama, rabiscando num caderno. Quando me viu, sorriu e disse: "Eu posso ouvir ele tem fome." Olhei para o desenho que ele estava fazendo. Era igual aos outros, linhas pretas formando uma teia e no meio um rosto sem olhos com uma boca enorme. Falei com o médico sobre transferir esse paciente para outro quarto, mas ele achou que eu estava exagerando, disse que era só coincidência. Mas não é coincidência, já vi 3 pacientes diferentes naquele quarto começarem a desenhar o mesmo padrão. Todos falam sobre o que mora entre os tijolos. E a rachadura na parede continua crescendo, mesmo depois de consertarem várias vezes. Ontem à noite, fiquei até mais tarde no trabalho. Quando todos já tinham ido embora, fui até aquele quarto. Estava vazio. O último paciente tinha sido transferido depois que começou a arranhar os próprios braços. A rachadura agora tinha quase 1 metro de comprimento. Cheguei perto e fiz algo que sei que não devia. Coloquei o ouvido contra a parede. No começo, não ouvi nada, mas então percebi um som fraco como uma respiração e depois um sussurro tão baixo que mal dava para entender. Mas eu entendi. Tenho fome. Dei um pulo para trás e quando olhei de novo para a parede, podia jurar que a rachadura estava um pouco maior, como se tivesse se alargado enquanto eu olhava. Saí correndo dali e não olhei para trás. Hoje não fui trabalhar. Liguei dizendo que estava doente. Não sei se consigo voltar lá. O pior é que quando acordei hoje de manhã, notei algo na parede do meu quarto. Uma pequena rachadura bem no canto, perto do teto. Pode ser só coincidência, uma rachadura normal, mas ontem à noite acho que ouvi algo se movendo dentro da parede. Estou escrevendo isso porque não sei o que fazer. Não sei se estou ficando louco ou se tem mesmo alguma coisa naquelas paredes. Alguma coisa que está se espalhando. Alguma coisa com fome. E agora a rachadura no meu quarto está um pouco maior do que ontem. Trabalho numa instituição de saúde mental faz uns anos. É um trabalho difícil, às vezes até assustador, mas nada se compara ao que vivenciei com aquela paciente. Ela chegou numa sexta-feira. Lembro bem porque foi num dia de chuva forte, daquelas que fazem a energia cair. A ambulância trouxe ela direto do pronto-socorro de um hospital geral. Tinha sido encontrada num terreno baldio, coberta de lama, gritando e se debatendo. Quando ela chegou, a primeira coisa que notei foi o olhar. Era um olhar vazio, mas ao mesmo tempo alerta, como um animal acuado. Ela não falava muito, na verdade quase não falava. Só olhava pra gente com aqueles olhos grandes e assustados. Nos primeiros dias, ela deu bastante trabalho. Não deixava ninguém chegar perto.
Tinha que dar a medicação com seringa de longe, porque ela tentava morder quem chegava. Não usava talheres para comer, só as mãos. E a comida? Nossa, nunca vi alguém comer daquele jeito. Ela não mastigava direito, engolia tudo de uma vez, fazendo uns barulhos estranhos. Depois de uma semana, ela começou a se acalmar um pouco. Os remédios estavam fazendo efeito, acho. Foi aí que a gente começou a notar a coisa mais estranha. Ela não dormia. Tipo, nunca. A gente dava os remédios para dormir e ela ficava lá, parada na cama, olhos bem abertos, olhando para o teto. Às vezes balançava o corpo para frente e para trás, mas sempre acordada. Uma noite, durante a ronda, encontrei ela sentada na cama, olhando fixo para a porta. Quando entrei, ela falou pela primeira vez algo que fez sentido. Não deixa ele entrar. Foi a primeira frase completa que ouvi dela. Perguntei quem era ele, mas ela só repetia: não deixa ele entrar, não deixa ele entrar. Depois daquele dia, ela começou a falar mais, mas sempre sobre ele. Dizia que ele vinha quando todos dormiam, quando o silêncio tomava conta do lugar. Segundo ela, ele se alimentava do silêncio e do escuro. A equipe inteira achou que era só delírio, claro. Ela tinha sido diagnosticada com psicose grave, então fazia sentido. O caso dela era discutido nas reuniões clínicas e um dos médicos mais velhos comentou algo que ficou na minha cabeça. Disse que tinha atendido ela anos atrás, quando era adolescente. Falou que ela tinha sido criada por uma tia que era envolvida com uns rituais estranhos. Não sei se é verdade ou se ele confundiu com outra paciente. As semanas foram passando e ela continuava com o mesmo padrão. De dia, ficava mais calma. De noite, entrava em pânico e se recusava a dormir. Ele vem quando o silêncio começa, repetia. Uma noite eu estava de plantão com mais 2 colegas. Era uma noite bem tranquila. Poucos pacientes acordados. A gente estava na estação de enfermagem quando um dos técnicos sugeriu uma coisa. E se a gente deixar ela no escuro hoje? Só para ver o que acontece? De repente ela dorme de exaustão. Eu não gostei muito da ideia, mas o outro colega concordou. Eles argumentaram que ela precisava dormir, que os remédios não estavam funcionando e que talvez um tratamento de choque ajudasse. Contra minha vontade, acabei concordando. A gente foi até o quarto dela, deu o remédio de sempre e então avisou que ia apagar a luz. Ela começou a entrar em pânico. Tentou agarrar meu braço. Não, por favor, não. Ele vai vir. Ele sempre vem no silêncio. Mesmo com ela implorando, a gente apagou a luz e fechou a porta. Ficamos no corredor, esperando. Os gritos dela foram diminuindo aos poucos, até parar. Por um momento, pensei que talvez ela tivesse finalmente dormido. Foi quando começou aquele barulho. Primeiro era baixo, quase como um chiado. Depois foi ficando mais alto, mais claro. Era um som de mastigação, como se alguém estivesse comendo algo duro, com muita força. Uns estalos úmidos, nojentos. A gente se olhou, assustados. O som estava vindo do quarto dela, mas não parecia uma pessoa. Era um som molhado demais, forte demais, como se algo grande estivesse mastigando ossos. "O que diabos é isso?" sussurrou um dos meus colegas. Ninguém respondeu. O som foi aumentando, ficando mais rápido. Junto com ele veio um cheiro podre, como carne estragada. Mesmo morrendo de medo, a gente sabia que tinha que verificar. Andamos até a porta do quarto. E o som estava tão alto agora que parecia estar bem do outro lado da porta. Um som de mastigação com um chiado, como se alguma coisa estivesse comendo e respirando ao mesmo tempo. O chefe do plantão pegou a chave, com a mão tremendo. Quando ele colocou na fechadura, o som parou. De repente, silêncio total. Ele abriu a porta devagar e um dos técnicos acendeu a lanterna. A paciente estava lá, sentada na cama, imóvel. Tão imóvel que por um segundo achei que ela tivesse morrido, mas então notei. Ela estava babando.
Uma quantidade absurda de saliva escorria pelo queixo dela, pingando no lençol que já estava encharcado. Quando a luz acendeu, ela piscou várias vezes, como se estivesse saindo de um transe. Olhou para a gente com aquele olhar vazio. Ele veio. Foi tudo o que ela disse. O quarto estava normal. Não tinha nada fora do lugar, nenhum sinal do que poderia ter feito aquele barulho. Mas o cheiro permanecia, um cheiro de podridão que parecia vir de lugar nenhum. Ajudamos ela a limpar o queixo e trocamos o lençol molhado. Ela não resistiu. Estava tipo zonza, quase dopada. Antes de sairmos, deixamos a luz acesa e ela sussurrou: "Ele vai voltar." Depois daquela noite, decidimos nunca mais deixar ela no escuro. Mas os barulhos não pararam. De vez em quando, tarde da noite, mesmo com as luzes acesas, dava para ouvir aquele som de mastigação vindo do quarto dela. Sempre por poucos minutos, sempre seguido daquele cheiro. Com o tempo, ela foi piorando. Começou a andar de quatro pelo quarto como um animal. Às vezes, a gente encontrava ela farejando os cantos, como se estivesse procurando alguma coisa. E o jeito que ela comia, cada vez mais voraz, cada vez mais animalesco. Uma noite, um paciente do quarto ao lado sumiu. Era um senhor com Alzheimer que às vezes perambulava pela ala. A gente achou que ele tinha simplesmente se perdido em outra parte do hospital. Até que um dos técnicos encontrou o chinelo dele no quarto dela, embaixo da cama. Tinha manchas escuras que pareciam sangue seco. Quando questionada, ela só sorria, mostrando os dentes. Dentes que, juro por Deus, pareciam mais afiados que o normal. O paciente nunca foi encontrado. A administração registrou como fuga e o caso foi abafado. Mas a gente sabia que tinha algo errado. Muito errado. Semanas depois, houve um incidente grave. Ela atacou uma das enfermeiras durante o banho, mordeu o braço dela com tanta força que arrancou um pedaço de carne. A enfermeira precisou de cirurgia. Depois disso, decidiram transferir ela para uma instituição de segurança máxima. No dia da transferência, fui ajudar a preparar ela. Estava mais calma que o normal, quase resignada. Quando estávamos saindo do quarto, ela parou, olhou para mim e falou baixinho: "Ele não vai comigo. Ele vai ficar aqui. Ele gostou daqui." Tentei ignorar, mas ela segurou meu braço com força surpreendente. "Ele vem quando o silêncio começa, quando você menos espera, quando você está sozinho. Ele vai provar você também." E então ela sorriu. Um sorriso largo demais, mostrando todos os dentes. Dentes que definitivamente pareciam afiados, pontudos. Eles levaram ela embora naquela tarde. O quarto ficou vazio por algumas semanas. Ninguém queria ocupar aquele espaço. Até que chegou um adolescente novo e, por falta de vagas, acabou ficando lá. Na primeira noite dele, houve uma queda de energia. O gerador demorou uns 10 minutos para ligar. 10 minutos de escuridão total. 10 minutos de silêncio, quebrado apenas por um som distante de mastigação. Quando as luzes voltaram, corremos para verificar todos os pacientes. O garoto novo estava dormindo tranquilamente. Mas na parede perto da cabeceira da cama tinha marcas. Marcas que pareciam arranhões. Arranhões que formavam palavras. "Ele vem quando o silêncio começa." Pedi transferência no dia seguinte. Agora trabalho em outro setor, bem longe dali. Mas às vezes, quando estou sozinho em casa, tarde da noite, quando tudo está em silêncio, juro que posso ouvir um som. Um som de algo mastigando lentamente no escuro. E nos dias em que ouço esse som, sempre acordo com um gosto estranho na boca. Um gosto metálico, como sangue. E meu travesseiro, manchado de baba.